Nesta aula de hoje, eu vou iniciar aqui com vocês uma demonstração, da linguagem Python sendo utilizada para a área de ciência de dados, tá? Vou mostrar alguns comandos, alguns métodos que a gente usa e com o decorrer das semanas aí, a gente vai cada dia mais complementando esse estudo da gente, tá certo? Hoje é o início, é um pontapé inicial aí para a gente começar a mostrar a vocês de como funciona esse trabalho, certo? Esse projeto aqui, a gente vai utilizar a linguagem Python, tá? Que é a linguagem hoje que eu acho melhor para se trabalhar com ciência de dados, tá? A gente tem R ainda, outra linguagem, tem a Julia que está entrando no mercado, mas na minha opinião o Python ele é bem completo. Ele é bem, tem integração com várias coisas, tudo para que você consegue fazer com Python, você trabalhos bem complexos, vocês tornam ele bem simples com Python, tá? Por isso que minha visão é que é a melhor linguagem hoje no mercado. Esse projeto aqui, a gente vai trabalhar com base nos dados do coronavírus, tá? Aqui no Brasil. Eu peguei esse arquivo aqui, essa base de dados, que é um CSV, nesse site aqui, que é covid.saude.gov.br, que é um site do governo, tá? Com todos os dados do coronavírus até a data de hoje. A gente tem aqui, ó, arquivo CSV, a gente baixa esse arquivo e a gente pode trabalhar nele normalmente. É um arquivo público que o governo disponibilizou para quem quiser fazer suas análises em cima dele, tá certo? Então aqui eu vou fechar, só abrir aqui para mostrar a vocês de onde eu tirei essa base de dados. E vamos voltar aqui para o nosso Jupyter. Pronto. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai começar nosso trabalho é importar a biblioteca Pandas, né? A biblioteca Pandas é a biblioteca mais utilizada para a ciência de dados, certo? Aqui, então, estou rodando aqui a biblioteca. Rodou aqui, ó. Quando a gente vê aqui que já numerou aqui no número 1, é porque esse comando aqui já foi rodado, tá? Então a biblioteca está aqui, já foi importada. O segundo passo aqui é a gente criar uma variável aqui para ler esse arquivo que a gente baixou lá do site, que é a nossa base de dados, que é um CSV, tá? Então aqui a gente vai botar o arquivo, uma variável, chamando esse diretório aqui de onde está o nosso arquivo no computador. Está lá na pasta do projeto lá, onde está o arquivo do Jupyter também. E vamos criar um dataset, né? Vamos criar outra variável aqui e já vamos utilizar o pandas, tá certo? O pandas tem esse método aqui que é readCSV, que é justamente para a gente ler esse arquivo aqui que a gente pegou lá. Então, a gente vem, pega esse método aqui do pandas, que a gente criou aqui, ó, PD, é porque aqui a gente deu ao pandas esse apelido aqui. Então, quando a gente for usar alguma coisa relacionada ao pandas no nosso código, não precisa digitar pandas, entendeu? A gente só pega o PD e ele já sabe que é o apelido do pandas. Então, aqui a gente vai jogar nessa nossa variável aqui a abertura, o read CSV, a gente vai ler esse arquivo, a gente pega essa variável aqui, coloca aqui no parâmetro, que já é esse diretório. A gente tem esse outro parâmetro aqui, que é o CEP, que é o separador do nosso arquivo. Quando a gente abre o nosso CSV, as nossas colunas estão separadas por ponto e vírgula. Então, a gente tem que informar aqui no nosso método que o nosso arquivo, cada coluna está separada por ponto e vírgula. Porque ele vai entender e já vai separar. E o header do arquivo,
a gente coloca zero. O zero na linguagem Python, no Pandas, ele identifica que é a primeira linha do arquivo. Lá não, a gente não inicia com um. Um, dois, três. A primeira linha nunca vai ser um, sempre vai ser zero. E assim por diante. A segunda vai ser um, a terceira vai ser dois, e assim vai. Então vamos rodar aqui esse comando. Quando fica o asteriscozinho é porque ele está rodando o comando, tá certo? E quando vem aqui a numeração é porque já está ok. Então, o nosso dataset aqui já está com os dados do nosso arquivo CSV que estava lá no diretório, tá bom? A gente tem esse método aqui, que é para dizer o tipo dessa nossa variável, desse nosso dataset, tá? Para a gente ver se realmente ele pegou essa informação e transformou em um data frame. Pode ver aqui, ó, que o tipo desse dataset é um pandas e é um data frame, tá certo? Data frame é uma estrutura de dados onde contém linhas e colunas. É como se fosse uma tabela de um LGBD normal, entendeu? Então, já transformamos o nosso arquivo CSV em um data frame. Então, a gente já tem uma estrutura de tabela para a gente poder trabalhar, certo? O próximo método aqui é o método head, que ele vai mostrar para a gente as 5 primeiras linhas desse nosso data frame. Se a gente não colocar numeração nenhuma aqui no parâmetro, ele já vem como default as 5 primeiras linhas. Se a gente rodar aqui, ó, a gente vai ver que ele vem aqui, ó, como eu disse a vocês, ó, ele sempre começa no zero. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ele trouxe as 5 primeiras linhas do nosso data frame. Então, a gente já consegue ver a estrutura desse nosso data frame. A gente vê todas as colunas que ele tem, tá vendo? Vê todas as colunas, vê os dados, vê as linhas. Então, a gente já sabe que todo o procedimento que a gente fez aqui deu certo. A gente já tem agora dados para a gente começar a trabalhar. Esse próximo método aqui, eu vou repetir, tá certo? Eu vou alimentar esse dataset novamente com a leitura do arquivo, porque eu quero mostrar a vocês que tem como a gente indexar esse nosso data frame. A gente pode pegar aqui, você pode ver que ele não está indexado. A gente está aqui, ó, as colunas estão todas normais. Ele não está indexado. Não tem nada ordenando esse data frame, tá? Mas se a gente rodar aqui com esse parâmetro indexCol, o indexCol, a gente vai dizer que vai ser pela data. A gente tem aqui uma coluna de data. Cadê? Aqui. Essa coluna de data aqui. E a gente vai querer ordenar, vai querer indexar o nosso data frame por ela. Então, a gente roda esse comando. Ele vai alimentar novamente o nosso dataset, tá? A estrutura do nosso data frame. E se a gente vier aqui novamente no read e for visualizar, a gente já vai ver que a coluna data veio aqui, ó, a primeira, já tá diferente do padrão das nossas colunas, e o nosso data frame agora está indexado por ela, certo? Então é um comando que a gente vai usar muito durante nossos projetos. Outro método aqui, outro parâmetro que a gente vai usar muito é o use calls. O que é o use calls? É basicamente a gente escolher quais vão ser as colunas que a gente vai trabalhar. Porque quando a gente faz uma leitura de um CSV, por exemplo, ele vai trazer todas as colunas que tem nesse arquivo, certo? Mas como na ciência de dados, a gente busca minimizar o nosso trabalho. Então, a gente só trabalha com as colunas que realmente a gente vai precisar, certo? Então, eu dei uma olhada aqui antes e vi que tinha bastante coisa, bastante coluna, mas no meu interesse eu disse, não, eu só vou precisar aqui no meu trabalho a coluna de data, o estado, para a gente fazer alguns estudos por estado,
a semana, a semana que é da epidemia, né? Os casos acumulados, os casos novos, os óbitos acumulados, óbitos novos, os recuperados novos e os que estão em acompanhamento, certo? Essas colunas que, no meu entender, foram as mais importantes, que são a que a gente vai tratar no nosso projeto. Então, se a gente vem aqui e rodar esse comando, ele rodou aqui, eu vou usar aqui o head dele, mas aqui eu já vou fazer diferente. Eu não quero mais ver 5 linhas, não quero ver o padrão dele, que são de 5 linhas. Eu quero ver um range maior de linhas. Então, eu coloco a quantidade que eu quero ver. Eu botei aqui 10. Quando eu for aqui rodar esse comando, ele já não vai trazer mais 5, vai trazer a quantidade de linhas que eu quero, entendeu? E podem ver aqui que as colunas, agora só estão as colunas que eu quero trabalhar. As colunas que eu coloquei aqui nos equals são as colunas que a gente está trabalhando agora. Você, com o nosso data frame, tirou todas as outras colunas que a gente não iria usar. Entendeu? Isso vai diminuir nosso data frame, vai diminuir o consumo de memória e vai facilitar muito o nosso trabalho. Estamos aqui com as 10 linhas e é isso mesmo. E estamos com as colunas que a gente filtrou, né? Que a gente achou necessário. Temos esse outro método aqui, que ele vai dizer para a gente quais são as colunas que tem no nosso data frame, certo? Você vai ver aí, aqui são todas as colunas que a gente tem no nosso data frame. Só as que a gente filtrou, né? Quando a gente usou aquele comando das colunas, então o nosso data frame só tem essas colunas agora. Aqui ele vai mostrar a gente quais são as colunas. Às vezes, na análise exploratória, a gente precisa, né, saber quais são as colunas que a gente vai estar utilizando. O count, o método count, que é para a gente saber quantas linhas cada coluna dessa tem, certo? A quantidade de linhas de cada atributo da gente. A gente vai ter atributo que vai ter a quantidade total de linhas, mas vai ter atributos que não vai ter. Então, o count ele vai dizer por coluna qual é a quantidade de linhas, tá certo? O describe ele é interessante porque ele já vai trazer para a gente algumas informações estatísticas do nosso data frame, certo? Vou rodar aqui, ele já vai dizer aqui, ó, a quantidade máxima, a quantidade mínima, percentual. Então já tem alguns dados estatísticos do nosso data frame para a gente vai analisar e já pode tirar algumas informações daqui. A gente tem também o método tail, que nada mais é que é o oposto do head. O tail, de vez de pegar as primeiras linhas, ele pega as últimas linhas, certo? A gente rodar aqui o tail, ele está pegando aqui as últimas linhas do data frame. E é a mesma coisa do head, tá? Se a gente quiser uma quantidade maior de linhas das últimas linhas, a gente bota aqui 15 linhas, por exemplo. Quando roda, ele vai pegar as 15 últimas linhas do nosso data frame, certo? Para a gente ter uma amostragem, é bem legal esse método aí também. Aí tem um sampler, que ele bota uma amostra aleatória do nosso data frame, que a gente tem o head e tem o tail. Mas se a gente quiser ver uma amostra aleatória, a gente quer, por exemplo, os 50 linhas do nosso data frame, mas não quer determinar de onde vem essa linha. A gente quer ver um código que ele puxa aleatoriamente. A gente vem aqui, bota aqui, por exemplo, 50 linhas aleatórias e ele vai trazer para a gente. Pode ver aqui, ó, que ele não está em ordem. Ele pegou do nosso data frame e jogou 50 linhas lá. Pode ver que tem vários estados diferentes aqui, ó, várias datas diferentes. Às vezes é bom a gente ter dados aleatórios para algumas análises. Então pode ver que o Pandas ele ajuda muito para a gente trabalhar com ciência de dados. Ele tem vários métodos, várias coisas que vai ajudar a gente a fazer as nossas análises, tá?
A gente tem aqui o método shape, que ele vai nos informar em formato de tupla a quantidade de linhas e de colunas que tem no nosso dataset, tá? A gente vem aqui, ó. Aqui é a quantidade de linhas e aqui é a quantidade de colunas que a gente tem. Para uma resposta bem rápida do que a gente precisa, assim, querer saber na hora dessa informação, só é usar o método shape aí, que instantaneamente já vai ter essa informação. E por último aqui, para a gente finalizar essa aula, porque a gente já viu bastante coisa aqui hoje, vários métodos, vários parâmetros a gente já conseguiu ver hoje. Por último, a gente tem o método info, que ele vai trazer informações das nossas colunas e o uso de memória. Deixa eu rodar aqui para vocês verem. Ele vai trazer aqui, ó, as nossas colunas, vai dizer a quantidade de linhas das nossas colunas, vai dizer aqui se tem algum campo nulo nas nossas colunas, aqui todas elas não tem campo nulo, tá? E o tipo. Geralmente o data frame ele traz informações do tipo data, ele traz como um object, entendeu? Então, na hora que a gente for lá, a gente vai ter que transformar isso para data e assim por diante a gente vai fazendo nossas análises, tá? Eu vou terminar essa aula por hoje, que a gente já viu bastante coisa, para não ficar meio massivo, né, as informações. Sim, e como eu tinha falado antes, ele diz aqui a memória, né, que está sendo usada pelo nosso data frame. Então, é um comando também que a gente usa muito para saber os tipos das nossas colunas, saber se tem valores nulos para poder tratar, para a nossa análise ser a mais enxuta possível, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham ficado com muita informação para vocês conseguirem fazer os projetos de vocês, tá? Mas isso é só o começo. Isso aqui é o pontapé inicial do nosso projeto. Nas próximas semanas a gente vai dar continuidade e, finalizar, né, esse projeto com algumas visualizações de dados, para a gente tratar tudo e mostrar o que a gente conseguiu de informação. Tá certo? Até mais e até a próxima.